Mulheres com H, com Áurea Damaso. Olá, Áurea, boa tarde. Olá, Margarida. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. A pergunta que eu costumo fazer, que é igual para todas as convidadas, e certamente se já ouviste uma das nossas conversas, saberás qual é. Espero que não te tenhas preparado muito para ela, porque a espontaneidade também é importante. Mas para quem não te conhece, o que é que tinhas a dizer sobre quem é a Áurea Damaso? Olha, Margarida, olá, é um prazer estar aqui contigo neste teu projeto que eu acho fenomenal. Aliás, acho que é a tua cara, deixa-me também dizer-te, porque és uma mulher efetivamente com H. Obrigada. Olha, a Áurea é isto que tu conheces, é uma pessoa, acho que sou uma pessoa frontal e também é esse feedback que vou tendo das pessoas. Sou irreverente, aprendi pouco nesta matéria com a idade, portanto, apesar dos meus 47 anos, ainda não consegui perder esta minha irreverência e rebeldia. Sou o que sou isto que tu vês, nada mais, além daquilo que transmite, nada mais. Muito bem, e portanto, és advogada? Sim. Atualmente, sim. Mas o teu percurso profissional começou muito cedo e fora do direito. É verdade. Podes-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, por favor. Então eu comecei por ser jornalista em Beja, na Rádio Voz da Planície, onde exerci 18 anos, praticamente. Olha, não fazia ideia que tinha sido tanto tempo. Foi muito tempo. Foi uma experiência gratificante, que guardo com imenso carinho no meu coração. Teve o seu tempo, depois decidi sair. Abracei depois uma proposta de ser assessora de imprensa, na altura do engenheiro João Paulo Ramoa, aqui no Governo Civil de Beja também, e foi ele, curiosamente, que me foi desafiando a ir para Direito. Ele dizia-me, tu tens que ir ser advogada, porque tu tens perfil para advogada. Porque aquilo que tu dizias que tinhas, como te apresentaste, já nessa altura se notava. Sempre foste muito irreverente, mesmo no jornalismo, onde é uma área que é necessário ter imparcialidade e tranquilidade. Exatamente. Sempre houve essa garra? Sempre houve essa garra. É uma característica que já nasceu comigo, no fundo, desde as associações de estudantes, que também fui presidente das associações de estudantes da secundária, primeiro da Santiago Maior, mais tarde do liceu, quando fui para o liceu. Depois também fiz parte da Moderna, portanto é uma característica minha, no fundo, estar sempre a lutar um bocadinho pela justiça, por o imparcial, por conseguir distanciar-me dos assuntos e opinar sobre eles. Portanto, e foi ele que te aliciou em começares a enverdar pelo direito? Foi. E na altura, quando ele te falava nisso, isso como é que te soava? Olha, soa-me muito bem. Sim, curiosamente soa-me muito bem. Aceitei o desafio, foi extraordinário a postura dele sempre, porque permitiu-me estudar, preparar-me para os exames. E tu trabalhavas ao mesmo tempo? Trabalhava ao mesmo tempo, sim. Já era mãe também, portanto foi complicado. Trabalhava durante o dia, e como é que se conciliava isso tudo? Conciliava. Tu tens dois filhos, sim, e na altura eles filhos. Eram pequeninos ou já tinham? A Beatriz era bebé, de colo. Ok. Portanto, o Tiago tinha 3 anos, a Beatriz tinha 9 meses. Poxa. Algo assim. Sim. Portanto, foi complicado, foi uma altura complicada. Claro, tive apoio familiar na altura, os meus pais na altura apoiaram, fazendo as vezes sim. que eu deveria estar, ficando com os miúdos. O pai deles também, não é? Nessa altura também apoiou, estávamos juntos e casados e, portanto, a coisa acabou por dar-se naturalmente. Claro que me saiu do corpinho, não é? Como se costuma dizer, não era fácil sair do trabalho, ir a casa no instante, dar banhos, preparar comidas, orientar o mínimo, não é? Exatamente, deixá-los acomodados e depois ir para a universidade até à meia-noite e depois no outro dia voltar a estudar, madrugadas inteiras. E não houve uma altura que tenhas arrependido de ter feito essa escolha? Nunca me arrependi de ter feito esta escolha, nunca pensei em desistir, não sou pessoa de desistir. E apesar do cansaço e de todas as responsabilidades profissionais e como mãe que tinha, consegui fazer no tempo de 5 anos, portanto bem. sempre. E diz-me uma coisa, as mulheres estão na justiça no mesmo patamar que os homens, ou ser juíza ou advogada ainda é visto como algo menor?
Olha, Margarida, acho que na minha área profissional não se nota tanto essa minoridade, mas ainda assim posso-te dizer que reparo que há colegas que quando é uma juíza argumentam mais, refutam mais, criticam mais as decisões. Sim. Nota-se. Também perante alguns clientes, não tenho essa experiência pessoal, mas falo com os meus pares e noto que há colegas minhas que sentem alguma inferioridade no tratamento dos clientes, valorizam menos quando é uma advogada do que quando é um advogado, talvez até na forma mais descontraída com que nós nos vestimos. Ok. Hoje em dia as advogadas já perderam um bocadinho aquela nota social do tailleur, não é? E portanto já vestem com mais descontração, porque não é isso que faz de nós. Claro, boas profissionais. Exatamente. Mas os homens continuam ainda muito com o fato e gravata. E isso torna-os talvez mais imponentes. Mais credíveis? Para o cidadão comum, menos informado, eu acho que sim, ainda se nota. Então poderá dizer-se que um cliente, quando escolhe uma advogada, os teus clientes são tendencialmente mulheres? Não, curiosamente. Ah, sim? Então como é que explicas isso? Tendo em conta o que tu acabaste de dizer, como é que então curiosamente isso... não, porque eu acho que os meus clientes vêm sempre sob recomendação de um outro cliente ou de uma outra cliente. E, portanto, quando eles chegam a mim, já sabem um bocadinho aquilo que são as minhas características. Por exemplo, eu trabalho muito família e menores, como sabes, e eu explico logo desde o início aos meus clientes quando não têm a razão. E digo que se não têm a razão, têm que mudar para aquilo que é o correto. Ok. Se não mudam, eu renuncio às procurações. Ou seja, aquela tua forma aguerrida de ser e estar também acaba pela parte do cliente, o relacionamento com o cliente, ou seja, olha, isto é assim que eu trabalho, eu tenho que estar consciência com a minha, de consciência tranquila e, portanto, é isso que também passa. Correto. Muito bem. Correto. Então, de acordo com o que tu acabaste de dizer, e tendo em conta que existem mais advogadas mulheres do que advogados homens, não é? Como é que se explica que até aos dias de hoje só tenham existido ainda 2 bastonárias na ordem? Pois, explica-se por causa desta cultura patriarcal que nós temos ainda. Eu tive uma convidada que me explicava a dada altura que achava que as mulheres eram pouco grupais, de pouca camaradagem. Achas que também tem a ver com isso? Acho que tem muito a ver com isso e tem muito a ver com os homens estão sempre, quando é para tomar as decisões. Olha, nestas eleições da Ordem dos Advogados isso notou-se muito, foram umas eleições feias. Sim. Feias no desrespeito que foi sendo praticado com a bastonária. Até o lenço que a bastonária usa ao pescoço, porque é algo que é típico dela, que é do gosto. É uma imagem de marca já. É uma imagem dela. Sim. Até isso foi motivo de gozo. O que numa classe como os advogados era péssimo em todos, percebes? Mas parece... pessoas que se prevê que serem formadas, nomeadamente no direito à igualdade, no direito à diferença, eu acho que ainda ficou mais mal. Sim. E foi realmente umas eleições muito feias, mas venceu a classe. Sim. Ok, então o caminho vai-se fazendo aos poucos? Vai-se fazendo. Nós, mulheres, devemos de ir fazendo o caminho aos poucos, não tenho dúvidas. O mundo é nosso. Não podemos dizer isso muito alto. Não, ainda não é reconhecido. É só o plano. Eles reconhecem em surdina, eu acho. Sim. Mas vamos fazendo esse caminho. Sim. Há pouco falavas que a área de família é uma das com as quais tu trabalhas, onde se lida com casos de divórcio e famílias desestruturadas e com crianças. A justiça ainda tende a favorecer a mãe / mulher ou está mais igualitária no que diz respeito aos direitos e deveres? Olha, curiosamente, eu acho que quando o juiz é homem, acaba por favorecer mais a mãe. Ah, sim? Sim, curiosamente, não é? Que não faz sentido. Pois. E quando é uma mulher? Quando a juiz é mulher, e sobretudo quando essa juiz traz na bagagem dela já alguma experiência até pessoal
nomeadamente de famílias reconstruídas, Sim. consegue, no meu entender e da experiência que tenho pelos vários tribunais do país, consegue ser mais imparcial, consegue acautelar mais os direitos do pai E da mãe? nestes processos. Os da mãe acabam por estar muito acautelados ainda por aquilo que é a nossa cultura. Pelo Os próprio filhos são das sistema? mães. Exatamente, pelo próprio sistema. Apesar de nem que contra nós falo mulheres, apesar de nem sempre as mulheres estarem verdadeiramente interessadas no superior interesse das crianças. Muitas vezes a separação deu-se porque o homem quis e, portanto, as mulheres carregam essa frustração com elas e acabam por utilizar muito as crianças nestes processos de regulação. E quando é as mulheres a querer, isso verifica-se? Não perceberam ainda, deixa-me só concluir, Desculpa, sim. não perceberam ainda as mulheres de que esta tendência judicial da residência alternada das crianças, de uma semana residência com o pai e uma semana de residência com a mãe, foi um caminho que foi sendo feito até em defesa do nosso papel de mulheres na sociedade. Certo. Nós íamos nos limitando a este papel de mães e de donas de casa e íamos descurando toda a nossa evolução profissional, a nossa vida social com amigas. E connosco próprias, não é? E connosco próprias, não é? E, portanto, este processo que tem vindo a decorrer de igualar os tempos das crianças com o pai e com a mãe é um bocadinho neste sentido, de defesa. É até defesa das mulheres, sim. Mas as mulheres ainda não o entendem assim. Entendem que se lhes arranca algo que é delas, que elas acham que têm como que um registro de propriedade, os filhos são delas e, portanto, é delas, com elas têm que ficar e os pais têm que pagar as pensões de alimentos e ainda é assim. E quando são juízes homens, acaba por se perceber que há muito também esta sensibilidade no papel da mãe e quando são mulheres já conseguem ter uma visão, mulheres, cá está, ativas e no mundo de trabalho cuja visão é necessariamente diferente. Não é? No teu percurso jurídico e profissional e de pessoa ativa na sociedade, também fizeste parte de uma CPCJ. E eu faço esta referência porque também, e por isso fui buscar esta imperfeição do sistema, continuamos necessariamente e infelizmente continuadamente a ouvir falar de comissões que falharam, de situações que não estavam devidamente sinalizadas, acompanhadas. A pergunta que te faço é: o sistema ainda assim vai funcionando dentro daquilo que são as suas imperfeições ou andamos a brincar às comissões? Olha, Margarida, tem que funcionar, mas vamos brincando às comissões. Portanto, é um bocadinho das duas coisas que dizes. Eu, de facto, tive um ano como voluntária numa CPCJ, aqui na de Beja, mas tenho contacto com várias CPCJs no âmbito destes processos de família e menores. E posso-te dizer que as CPCJs são uma brincadeira. As pessoas nós queremos mostrar cá para fora que as CPCJs existem e que são um papão. Mas na teoria vida das famílias. Fazem sentido. Na teoria fazem todo o sentido. Se fossem profissionalizadas e com profissionais. Ok. Isto é como mal comparado como nos processos de violência doméstica. Nós não podemos ter APAVs a funcionar das 9 às 5 da tarde e não podemos ter CPCJs a funcionar das 9 às 5 da tarde. Certo. Porque as crianças não estão em risco apenas das 9 às 5 da tarde e porque as vítimas da violência doméstica também não estão em risco só entre as 9 e as 5 da tarde. E continuam a estar em risco quando as técnicas vão de férias. E continuam a estar em risco quando as técnicas têm assuntos pessoais para ir tratar, que é um direito delas. Claro. Portanto, nada disto funciona. Nas CPCJs, como sabes, não são profissionalizadas, não é? Todas as pessoas que lá estão e que integram as CPCJs é um professor que o Ministério da Educação entendeu dispensar porque tinha um horário reduzido e vai lá fazer um dia à CPCJ. É um técnico da Segurança Social nas mesmas condições, é um técnico da autarquia nas mesmas condições, portanto a pessoa acaba por lá estar um dia por semana. Para acompanhar os seus 20 ou 30 processos. Não consegue acompanhar 20 ou 30 famílias um dia por semana. Claro. 7 horas por dia, não é? Não consegue, é impossível. Depois porque as pessoas que integram as CPCJs são pessoas. Claro. E as pessoas têm mais e menos empatias
com os outros. Sim. E, portanto, se a técnica da CPCJ criar, de alguma forma, empatia com um pai ou com uma mãe, vai minar imediatamente o seu poder de decisão sobre aquele processo. Exato. Não sei se me faço entender. Sim, que tem que ser distante, imparcial. Deveria ser Sim. distante e imparcial. Distante no sentido de não colher, Sim. de facto, essas empatias, não é? Exatamente. Claro. Só que não é isso que acontece. Porque, naturalmente, as pessoas são humanas e criam empatias umas com as outras, cometem erros, não têm formação específica para lidar com estes casos, sendo que as CPCJs, a nível nacional, fazem formações, há encontros, há workshops. Há trocas de, se calhar, cheguei de a experiências participar também. Em algumas dessas coisas, mas não se aprende verdadeiramente a lidar com estas famílias, nem a ser imparcial. Aquilo que se passa nas CPCJs, aquilo que se passa na área da violência doméstica que também falaste, não é algo único no nosso território, é algo a nível nacional. Sim, é a nível nacional. Então, sim. porquê é que Claro, não se muda que eu vou alguma ouvir. coisa? Pois olha, nas CPCJs já acho que não muda porque isso acarreta custos. Profissionalizar as CPCJs implica haver pessoas a estarem na CPCJ a tempo inteiro, serem responsabilizadas pelas decisões que tomam e, portanto, isso em termos orçamentais, Claro. se calhar... Tem algum peso, algum para não dizer peso. muito. Nas APAVs também se cometem erros, né? Obviamente. Eu defendo que, para já, quando há uma vítima de violência doméstica, as APAVs deveriam ter sempre um advogado para acompanhar, de início, o processo. Muitas vezes deparamos-nos com as vítimas de violência doméstica serem meramente testemunhas no processo, porque são testemunhas do Ministério Público, depois Certo. quem deduz a acusação é o Ministério Público. Portanto, não se constituíram assistentes, não deduziram pedidos de indemnização civil, não podem recorrer das decisões. Não podem recorrer? Não, porque se não se constituírem assistentes não são parte no processo, Ok. são meramente uma testemunha. E falta As prestar pessoas têm essa informação. cultura. Não Pois, têm. exato, não têm essa informação. Não têm. As técnicas fazem o que podem, naturalmente, nos serviços, acompanham a vítima em termos emocionais, são acompanhadas por psicólogos e tudo mais, mas falta esclarecer a pessoa relativamente a estas questões jurídicas, que são pormenores. É óbvio que o Ministério Público tem o poder da condução do processo e não depende da pessoa querer apresentar queixa ou não, o processo é conduzido pelo Ministério Público, mas a pessoa tem o direito de se constituir assistente e participar no processo, juntar novas provas, requerer diligências, recorrer de decisões, coisa que não acontece quando a pessoa não se constitui assistente. E sendo a informação poder, achas que dessa forma elas também se sentiriam mais acauteladas e mais Sim, protegidas? Penso que sim. Porque muitas... Mas esta era uma questão fácil de resolver através do próprio apoio judiciário. O próprio sistema do apoio judiciário poderia nomear para as APAVs um advogado E porquê que não o fazem? Porque acho que ainda não houve essa vontade. Sabes que, quanto à violência doméstica, eu acho que nós já fizemos um grande percurso. Há 20 anos a violência doméstica era normalíssima, normal, claro. E não era crime, não é? Sim. Portanto, toda a gente via o marido bater na mulher, nas crianças, e ninguém fazia nada. Sim. Portanto, já fizemos até aqui um grande percurso. Mas ainda há muita coisa mal e que se vai tendo que mudar. Essa é uma delas e acho que é mais fácil. Mais difícil é aquela que eu considero... Que era o que eu queria que tu falasses, porque tu... É uma opinião muito pessoal, não é? Sim. Eu acho que nós temos o sistema ao contrário. Ainda bem que o sistema existe e já é alguma coisa, mas temos o sistema ao contrário. Eu acho que não deveria haver casas-abrigo para as vítimas de violência doméstica. Porque nós estamos a vitimizar novamente uma pessoa. Estamos a castigar novamente a mulher. A sujeitá-la... A mudança, estar a mais uma fechada mudança, numa exato. casa, longe daquilo que é o seu ciclo de amigos, o seu ciclo familiar, o supermercado onde estava habituada a ir, a escola onde os filhos andam. Estamos a mandá-la para 600 km de distância muitas vezes. No Algarve existem imensas mulheres do norte. Aqui na zona de Beja Também. há casas-abrigo e também estão pessoas do norte. Portanto,
realidades diferentes, culturas diferentes, completamente não é? diferentes. Os miúdos a fazerem uma adaptação, frustrados, não é? Naturalmente, porque não basta tudo aquilo a que assistiram, ainda são obrigados a deixar toda a sua rede de amigos, tudo aquilo a que estavam habituados, não é? Porque as próprias escolas têm funcionamentos diferentes. Exato. E, portanto, nós estamos a castigar novamente esta mulher, ao tentar protegê-la, que no fundo as casas-abrigo é para isso que servem, não é? Mas estamos a castigá-la. Eu acho que as casas-abrigo deveriam ser para os homens agressores. Eles sim serem retirados daquilo que conhecem, não é? Eles próprios, a partir do momento em que há uma queixa e enquanto decorre o processo, eles serem colocados nestas ditas casas de recuperação e de formação. Porque eles mais tarde, quando condenados, vão ser obrigados a frequentar cursos sobre violência doméstica, sobre como tratar uma mulher, sobre o que é violência doméstica, que muitos deles não têm consciência que estão a cometer esse crime, acham que é normal, foi aquilo que aprenderam, não é? Foi aquilo que viram de gerações, claro. Portanto, se calhar aproveitava-se este tempo enquanto decorre o processo e eles ficavam lá. Muito e eles bem. Eram logo castigados, não é? Certo. Acabava por ser um castigo para eles, afastados do seu emprego. Mas essa mudança de sistema, se calhar, até nem representa muitos custos. Se é só trocar. Era só trocar. Exato. Era só trocar os homens pelas mulheres. Então, e já que falamos em sistemas trocados, como é que tu explicas que numa profissão que defende direitos, mulheres e também homens dessa mesma profissão não tenham direitos e apoios sociais? É difícil de explicar isso, muito difícil. Como sabes, os advogados são profissionais liberais. Sim. Mas todos os profissionais liberais do nosso país que estão integrados no sistema de segurança social têm o mínimo dos direitos. Mas vocês não estão nesse sistema. Nós não. Nós estamos num sistema que é a Caixa de Providência dos Advogados e Solicitadores, que é uma caixa privada, um género de segurança social, mas privado. Só para vocês. Sim. Que nós consideramos, a maioria dos advogados, já fizemos inclusivamente um referendo a pedir a liberdade de escolha entre o sistema de segurança social. Vocês não podem escolher? Não podemos escolher. E são obrigados, Somos então? obrigados a estar naquele sistema, que é um sistema cego e que, portanto, é inconstitucional. E é esse sistema que vos depois garante a reforma? Por isso é que são obrigados a ficar? Sim, ou vocês ganham a vossa reforma posteriormente? Não é pela segurança social, sendo assim? É por esta Caixa de Providência que é cega e, portanto, eu, à semelhança de muitos outros colegas, consideramo-lo inconstitucional, porque, como sabes, Portugal tributa os nossos rendimentos de acordo com aquilo que são os nossos rendimentos. Não é? Na Segurança Social, tu pagas uma percentagem sobre o teu ordenado. Sim. Um profissional liberal paga uma percentagem sobre o valor... os ganhos, não é? Que vai ganhar ou que prevê ganhar. Os advogados pagam mediante algo que alguém lá em cima supõe que nós ganhemos. Portanto, um advogado que ganhe 50 euros por mês paga exatamente a mesma coisa que um advogado que ganhe 50 mil euros por mês. Portanto, completamente ilegal, parece-me, não é? Sim, sim. Ou pouco correto. Sim, pouco justo. Pouco justo. Pois, além disso, claro, não temos direito a uma baixa médica, não temos direito a uma licença de maternidade. Estão esquecidos? Vocês estão esquecidos no sistema? Estamos muito esquecidos no sistema, apesar de fazermos algum barulho nos últimos anos, mas infelizmente a Assembleia da República tem imensos advogados eleitos deputados, advogados esses que fazem parte das tais grandes sociedades de advogados e que, portanto, não têm interesse nenhum em defender o contrário daquilo que eu estou aqui a dizer, não é? Exato, ou em tornar o sistema justo, porque eles não exercem em prática individual, exercem nas grandes sociedades e, portanto, são eles que estão lá a votar, Muito no bem. fundo. E mudando agora um bocadinho a agulha, a certa altura tens também um papel político aqui na cidade. Foi uma forma de participação social, tendo em conta tudo isto que tu me estás a contar, e eu acredito que sim, ou foi também um ideal que quiseste cumprir? Ou seja, tinhas também que participar e fazer parte de alguma eventual solução? Olha, Margarida, eu sempre gostei imenso da política, sempre. Aliás, posso dizer que no tempo em que eu era jornalista, a altura que eu mais gostava era quando eram eleições e campanhas eleitorais. Eu adorava ouvir as propostas que cada um tinha e questioná-los. E depois, mais tarde, até acompanhar se essas promessas eram ou não cumpridas. Portanto, eu sempre
gostei muito da política, porque no fundo tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, todas as decisões que nós tomamos são questões políticas, não é? As pessoas ainda veem a política como um bicho-papão, um grupo de taxistas, não é? É assim que o cidadão comum vê, mas não. Na realidade, tudo o que se faz, da estrada aos impostos, aos contratos de trabalho, tudo na nossa vida é são regulado decisões pela políticas. política. Exatamente. E, portanto, eu disse sempre que um dia, aos 40 anos, é que decidiria qual o partido, ao contrário daquilo que se diz. Eu nunca fui militante de partido nenhum, a não ser do Partido Socialista. Naturalmente que tive, na minha altura de Associação de Estudantes no Liceu, uma proximidade muito grande com a JCP. O meu grupo de amigos era todo da JCP, nunca fui militante, mas acompanhava estes meus amigos. Aliás, o PCP dava-nos alguma ajuda nos cartazes que fazíamos das manifestações, apenas e só, mas nessa altura, mas nessa altura 15 se calhar e 16 anos, ninguém sabia ou o que, seja, era o partido A e o partido B. Era a questão do ideal de esquerda que era defendido, não é? Claro. Exatamente. E, portanto, o único partido em que militei até à data foi o Partido Socialista, com tudo aquilo que concordo e não concordo. Como tu sabes, há muita coisa que não concordo. Não com os princípios do Partido Socialista, porque foi isso que me fez militar no Partido Socialista, mas com as decisões de algumas pessoas, naturalmente. Mas sim, é uma forma que eu encontrei de participar e de poder contribuir com aquilo que são as minhas opiniões para a evolução do meu território. No caso, Beja. Sempre gostei muito do poder local, das decisões locais. Porque estão mais próximas das pessoas e porque se sente logo, entre aspas, no dia a seguir e quase... E porque achei que poderíamos, de facto, mudar alguma coisa. Achavas? Já não achas? Acho que a máquina é muito pesada até mesmo no poder local. Então, sendo assim, não é tudo para ontem. Qual é o balanço que tu fazes? Portanto, eu digo o balanço porque estiveste numa junta de freguesia e, portanto, esse ciclo terminou nesse aspecto. Agora estás noutro, numa Assembleia Municipal. Na Assembleia Municipal parece que há várias, só há uma. Qual é o balanço que tu fazes, tendo até este ponto de comparação? É uma forma... Estás desiludida? Estás acostumada? Não estou desiludida, gostaria de mais, naturalmente, mas não estou desiludida porque se olhar para trás e olhar para aquilo que têm sido estes 6 anos, 4 do primeiro mandato, estamos agora com 1 ano e picos do segundo mandato, vejo algumas diferenças, alguns projetos importantes que enriqueceram a região, apesar de acharmos que há sempre coisas para fazer, naturalmente, mas há muito que foi feito e que não estava feito e que acredito muito seriamente que se tivéssemos continuado no registro da mesma força política, continuaria a não estar feito. Falo-te, por exemplo, da Praia, dos 5 Reis, um projeto que tem o teu cunho também e a tua assinatura, que eu acho que foi um projeto que enriqueceu muito a nossa cidade, lá fora. Sabes, eu aqui em Beja há uma coisa que me chateia bastante. Diz-me, o que é que te chateia em Beja? É a forma como nós, bejenses, criticamos tudo o que fazemos. Ou o que não fazemos. Eu sou uma bejense em Lolé, eu sou uma bejense em Albufeira, onde resido, e em Lolé, onde trabalho. Não há nenhum algarvio que me conheça que alguma vez me tenha ouvido dizer algo menos positivo da minha cidade. Eu comparo, eu se estiver a falar em Lolé com pessoas de Lolé, eu digo nós em Beja, mas enalteço tudo aquilo que nós temos de positivo. Certo. E em Albufeira faço o mesmo. Certo. E as pessoas têm uma curiosidade enorme por conhecer Beja. E vêm. Olha, este ano na Ovi Beja vem uma série de amigos meus de lá conhecer a Ovi Beja. Outros já vieram o ano passado e anos anteriores. Já trouxe amigos algarvios a virem à nossa passagem de ano na Praça da República. Já trouxe uma excursão de idosos de Almancil a vir visitar Beja, porque as pessoas têm esta curiosidade. Porque eu vendo Beja sempre pelo que é positivo. Então porquê é que temos essa nuvem a pairar em cima das nossas cabeças? Nós gostamos de nos fazer de coitadinhos, nós gostamos deste registro. E nas redes sociais é péssimo vender uma imagem de que está tudo esburacado, de que está tudo cheio de ervas. É óbvio que há ervas, é óbvio que há buracos, é óbvio que ainda há estradas por fazer, é óbvio que ainda há edifícios devolutos, é óbvio que ainda nos falta alguma vida noturna. Bolas, mas temos tantas outras coisas
que os outros sítios não têm. Olha, Lolé também tem buracos, também tem Evas, mas Claro. as pessoas não falam disso. As pessoas falam dos grandes projetos. Nós aqui, se é o mercado, criticamos porque está atrasado, se é a praia, criticamos porque a água é dia a dia, porque tem oliveiras ao pé, porque nos vai cair o papel e os ossos. Não conseguimos nunca ver as coisas pelo lado positivo e temos que estar sempre a ver pelo lado negativo. Achas que é essa positividade que nos faltava então para dar um salto qualitativo do nosso território? Sem não dúvida. descurando o que faz falta, Sem mas dúvida. Porque há muito a inveja que depende de cada um de nós e não do poder político. Por exemplo, nós criticamos, não se vê ninguém nas ruas. É verdade. A determinadas horas do dia não vês ninguém nas ruas. Mas porquê? O comércio fecha impertrivelmente nesta cidade todo à 1 da tarde, para voltar a abrir às 3 da tarde, para o sábado fechar à 1 da tarde e só voltar a abrir segunda-feira às 9 da manhã. Exato. Porquê é que não se tenta começar a abrir o comércio em horários diferentes? Tentar perceber se isso até tentar capta perceber. mais pessoas Claro. ou mais fluxo de pessoas. Claro. Eu sou do tempo que me lembro de uma Praça da República que tinha comércio, antes do Polis. Sim. E a Praça da República, eu cheguei a morar na Praça da República com os meus tios, por cima do atual centro de emprego. Sim. E lembro-me de uma Praça da República com vida, mas tinha vida porquê? Porque tinha cafés, tinha lojas, tinha mercearias, tinha supermercados, tinha talhos, tinha pastelarias e tudo funcionava ao sábado e ao domingo. Sim. Depois foi-se transformando uma Praça da República em serviços. E Exato. claro que a Praça da República Os serviços morre à funcionam das sexta-feira 9 às 5, não é? Claro. Exatamente. E isto, replicas isto por uma série de zonas da cidade, naturalmente. Sim. Eu acho que as pessoas também deveriam de fazer um esforço de tentar pensar de outra maneira, inovar, criar horários, criar a configuração das lojas até de forma diferente. E ainda voltando à política, porque há aqui uma pergunta que acabei por não fazer e eu gostava de te fazer, que é, tu sabes que a política é uma área regulada por uma lei que a cada dois uma, não é? Achas que isso faz sentido? Ainda bem que existe ou a dada altura não faz sentido nenhum? Olha, Margarida, eu gostava E até que não acaba por fizesse ser uma sentido. âncora que nos dá peso para não ser diferente. Eu gostava que não fizesse sentido. Isso era sinal que estávamos num mundo de igualdade de género e que cada um de nós estava lá por mérito. Mas infelizmente, se não for assim, Claro. as mulheres vão continuar a ficar por trás e para trás, por nossa culpa, Sim. naturalmente. Porque se tivermos que estender o tapete para um homem passar, nós fazemos-lo. Mas se tivermos que o fazer para outra mulher passar, Isso é um nós problema. não fazemos. Isto é um Exato. problema, cá está, tal como os bejeses têm que resolver aqui algum problema de positividade e de vender positividade na imagem da cidade, nós mulheres temos que deixar de nos olhar com alguma inveja, com alguma inimizade, e aquela não pode brilhar mais do que eu, porque senão eu prefiro que brilhe mais um homem do que brilhe aquela Ok, mulher. porque não sou eu a mulher, sou não eu. é? Ok. Exatamente. Última pergunta. O teu feitio, O meu mal feitio. foste tu que disseste, mas o teu Como dizem, feitio, Margarida. Já comecei a interiorizar. o teu feitio tem-te trazido ainda assim, e fazendo uma retrospectiva destes anos para agora, esse teu feitio, essa tua forma de estar, essa característica, essa forma com que tu te apresentaste no início da nossa conversa, tem-te trazido mais dissabores ou alegrias, no sentido que ainda bem que eu sou assim? Olha, tem-me trazido dissabores, mas ainda bem que eu sou assim. Sim. Porque sim, sabes que eu há alguns anos eu estou habituada a ter este feitio e a toda a gente me dizer isso, até os meus amigos, os meus melhores amigos, dizem-me isso com frequência, é esse mau feitio. Porque eu digo as coisas, o que penso, exatamente o que penso é o que digo, mas não sou desleal com ninguém. Todas as noites me deito de consciência absolutamente tranquila, que nunca fiz mal a ninguém, nunca fui incorreta, nunca pisei ninguém para chegar onde desleal, estou. não é? Dou-me muitíssimo bem com todos os meus colegas advogados, todos. Faço favores, peço favores, porque
que isto acontece em E é todo para isso que lado. estamos cá, não é verdade? E eu Para nos entendo ajudarmos. que a vida elimina da nossa vida as pessoas que têm que eliminar. Então- E, portanto, eu gosto muito Então do acreditas que meu nada percurso. acontece por Nada acaso? acontece por acaso. Já somos duas. Boa, muito bem. Obrigada, Áurea, Obrigada, por eu, nos teres Margarida. concedido um tempo na tua vida super agitada entre o Algarve e o Baixo Alentejo e mais pelo país fora, que também estás muitas vezes por outros sítios. Obrigadíssima, gostei É sempre imenso um prazer, desta como conversa. Sabes, eu sou tua fã. Oh, céus. E, portanto, é Obrigadíssima. sempre um prazer. Obrigada, Áurea, obrigada. Eu, Margarida.